18h09, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Tem feirão para você nesse final de semana. O Vale Esportes é um oferecimento dos produtos Ambev. Já estamos no ar também no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria Hamburgueria Uval, que hoje você compra 5 esfirras e leva 6. Vale Esportes é futebol de primeira. Baixou! Com apenas R$3 você pode ganhar muito dinheiro aqui no Cariri da Sorte. No quarto sorteio tem R$50 mil. São 50 mil. 50 mil reais para você realizar seus sonhos. Ainda tem R$2 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E R$6 mil no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode. 50 mil reais com apenas R$3 é demais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Juazeiro agora tem coleta seletiva. A implantação terá início pelo bairro Novo Juazeiro, a partir do dia 15 de maio, 8 horas da manhã, todas as segundas-feiras. Separe os seus recicláveis, como embalagens, latinhas, plásticos, papel e papelão. Mas atenção, neste dia, não coloque alimentos ou resíduos de banheiro. Assim você preserva o meio ambiente e beneficia as famílias que dependem desse material. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Sextou, meu amigo. E hoje, sexta-feira, aqui tá recheada, viu? Sexta-feira hoje vão passar muitos craques por esses microfones, viu? Gostei da cor da camisa, viu? Da cor da camisa? É, camisa muito bonita, sei. viu? Palmeiras, né? Não entra, né? Não caia não, viu, chefe? Pois é, rapaz. Daqui a pouquinho vão passar craques que fazem a alegria da galera há mais de 40 anos. Hoje estão comemorando. Vão passar por aqui craques que jogam bola e fazem a segurança da nossa sociedade. E aqui vai passar também craque que vai falar daqueles craques que mesmo com as dificuldades impostas pela vida conseguem a superação, que são os esportes paralímpicos. E a gente vai ter aqui muita informação muito legal hoje no programa Vale Esportes. E claro, não vamos deixar de falar dos nossos times profissionais. E é justamente com os nossos times profissionais, João Filho, que a gente vai começar. Sim, senhor. Dizendo que o Val hoje tá doido para lhe presentear com as cestas. Você compra 5, ganha a sexta. Como é a história? Você compra 5 esfirras e ganha a sexta. Mas... lá na pizzaria Hamburgueria o Val. Você gosta de esfirra? Eu sou chegado. Muito difícil você não gostar de algum salgado. Não, você já me disse isso. Você come salgado, tudo. É você impedido, come tudo, gota tudo. Vamos falar do Icasa, Aloysio? Bora, Delton Sá. Aloysio entrevistou Aloysio. Foi. Por que você entrevistou Aloysio? Boa noite, Delton Sá, boa noite, JF, boa noite pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM, aos convidados aqui no estúdio que daqui a pouco estarão entrando no ar também. A gente começa destacando inicialmente, Delton, que o Icasa anunciou 2 contratações, um deles é remanescente da Série B do Campeonato Estadual, estamos falando do atacante João Pedro. Você lembra dele, né, Delton? Ele acabou ficando de fora do último jogo da Série B contra o Horizonte porque teve uma lesão na mão, ele quebrou a mão e acabou ficando de fora desse jogo, mas o João Pedro foi um jogador que foi utilizado pelo técnico Marcelo Vilar em algumas oportunidades, chegou a marcar um gol com a camisa do Icasa e vai continuar, ou seja, é o terceiro remanescente, né? Tivemos o Marlon anunciado, depois o André e agora o João Pedro. E a novidade é o zagueiro Ricardo Cratense, lembra dele? Delton Sá, pronto, 31 anos, estava no São Paulo Cristal da Paraíba e retorna ao futebol caririense para atuar com a camisa do Verdão do Cariri. Agora são 13, viu? 13 contratações anunciadas, né? De 19 até agora foram fechadas pela equipe icasiana. Mas a gente vai falar sobre um outro assunto com o presidente do Icasa, o Aloysio Gregório, que hoje pela manhã esteve participando de uma reunião lá na Câmara de Vereadores de Juazeiro. Essa reunião, Delton e JF, foi convocada pela vereadora Jaqueline Gouveia. Contou com a participação também do Adalto Araújo e do Raimundo Júnior para debater sobre os custos da Arena Romeirão, para que os clubes possam utilizar. E o Icasa, claro, foi até agora o clube caririense que mais utilizou aquele espaço nos seus jogos da Série D do ano passado, Fares Lopes do ano passado, Série B deste ano e novamente pretende utilizar, claro, para a Taça Fares Lopes. A Jaqueline viu que os custos eram muito altos e queria conversar com os dirigentes dos clubes caririenses, principalmente aqui de Juazeiro, para saber quais seriam as alternativas. E ela pretende convidar os secretários de esportes do estado para participar de uma audiência pública na Câmara para debater o tema. E o Aloysio vai falar com a gente sobre o que foi discutido hoje pela manhã. Boa noite. Eu fui convidado junto com o pessoal do Guarani, do Campo Grande e do Cariri. É uma reunião com Jaqueline Gouveia, com
Adalto Araújo e com a participação do Raimundo Júnior. A referente as despesas da arena, né, que eles chegaram a ver alguns bordeiros de jogos e viram que a despesa é muito grande para os clubes utilizar a arena. Daí então, me parece que já convidaram o secretário de esporte, né, do estado, junto com o diretor da Arena Zacarias, para uma próxima reunião aí, um debate, para que a gente chegue a um denominador comum que resolva essas despesas, como fica, que a gente tem uma despesa assim. Sabemos que o estado em si, ele não está levando nada, o que ele cobra de aluguel ele devolve, mas a despesa coletiva de lá, de segurança, de bilheteria, de questão dos ingressos das catracas, que não tem as catracas, gradil, som, tá entendendo? Tudo isso é uma despesa que, quando chega no final, qualquer bordeiro ou fica negativo ou empata. Eu estou dizendo em nome do Icasa, né? Já em nome dos outros clubes, eu não sei como é que fica, que eu não tenho acesso ao bordeiro. Mas em termos do Icasa, geralmente é isso, é prejuízo ou empatar. Aloysio, só para que o ouvinte possa entender, você fala que o Estado leva, mas devolve o que ele leva. Como é que funciona isso? O Estado é o seguinte, ele cobra R$5.000 o aluguel do campo para você jogar. Esses R$5.000, ele devolve para você pagar algumas coisas que ele não concluiu ainda na arena, como as catracas, som, né? Umas coisas que não foi concluída ainda pelo estádio, que não foi concluído, ele dá você de volta para você pagar. Mas só porque tem outras coisas, tem outras despesas, incluindo isso. Tem segurança, que você tem que botar 50 segurança no jogo, já dá R$6.000, você tem que alugar gradil, que dá R$2, R$3.000 de gradil, som, você tem que trazer as catracas de Fortaleza, os catraqueiros, o pessoal da informática, que é R$4.300 para você trazer esse pessoal. Quer dizer, se tiver essas catracas ali, não precisa ser pago isso. Então a gente vai fazer essa reunião para ver que melhoria a gente vai fazer para fazer esses jogos na arena. E quais foram as tuas sugestões, Aloysio, nessa reunião? Eu acho que tem que se envolver o município também, eu acho que uma ajuda municipal, o Estado também já está ajudando, mas precisa também alinhar algumas coisas. Então terminar o estádio, né, para que a gente se alinhe direito nessa despesa. Eu acho que o município também podia ajudar aos times aqui da região. E o Icasa segue mandando todos os seus jogos nessa Fares Lopes, no Romeirão. A gente está programado para fazer isso, né? Inclusive, essa reunião é antes do primeiro jogo. A gente vai ver se melhora alguma coisa dessas despesas. E a gente já marcou e já colocou tanto o Arena como também o campo de Barbalha, né? A gente tem direito a escrever 2 campos. Mas a nossa prioridade é jogar aqui em Juazeiro, que o Icasa é de Juazeiro, o Icasa precisa da arena. Temos uma torcida que gosta da arena, já nos provou isso, já nos ajudou e a gente quer continuar jogando na arena. Muito bem, tá aí as palavras do presidente do Icasa, Aloysio Gregório, que destacava em off, Delton, a situação do poder municipal ajudar também aos clubes nessa questão. Como, por exemplo, que os guardas civis estivessem dentro da arena para fazer a segurança, para que o custo não fosse tão alto com aquela segurança particular. Outro ponto também seria as ambulâncias. O município disponibiliza são 2 por jogo, então seria outra ajuda que o presidente destacou em off aí pra gente, onde o poder público municipal poderia intervir. Mas eu acho que não é permitida a utilização de guardas civis municipais para fazer esse trabalho que são utilizados, né, os seguranças particulares. Até, inclusive, não pode ser qualquer segurança. Tem uma empresa que, inclusive... terceirizada, exatamente. É uma empresa que precisa estar regulamentada junto à Polícia Federal. Né, até porque é um evento particular, atuar. né? Exatamente. Um jogo de futebol é um evento particular, né? Eu acho que a Guarda Civil Municipal não teria como atuar nesse sentido. Agora, de fato, se tornar a arena trouxe esse custo elevado, porque é a mesma política adotada nos grandes centros de você ter que contratar essa segurança. A Polícia Militar vai, faz aquela segurança ali fora, faz dos atletas, da arbitragem, mas... E, infelizmente, a arena não está concluída, a verdade é essa. A arena foi feita uma inauguração, mas a obra ainda não foi concluída. Falta colocar o sistema de som, como você bem diz.
Por exemplo, tem a questão da acústica das cabines, nem todas têm ainda na Arena Romeirão. A capacidade do estádio não está completa, né? A questão dos gradis é porque é o seguinte, a Arena não foi feita para ter a divisão. Ela foi feita naquele formato de um anel, Sim. sem que houvesse essa divisão de espaço. O problema é que quando você não faz isso, cria problema, por exemplo, você vai receber uma torcida organizada. Aí você é obrigado a ter que contratar as grades, isolar uma parte da área, mas é o mesmo sistema de alguns estádios, que é o anel todo. Você vai no Mineirão, o anel todo superior, você anda nele todo, não tem divisória. De uma parte, tem os setores apenas, você compra o ingresso de um setor, de outro, e você vai. Então, mas não tem a divisória. Foi o mesmo formato que foi feito no Romeirão. O que eu achei errado. O Romeirão deveria ter sim suas divisões, ter colocado, manter geral do outro lado, mas segue um padrão hoje internacional, né? Depois que nós você falou da questão das divisões, eu vi alguns jogos no estádio do Corinthians. O Corinthians coloca o torcedor visitante no gol que fica num gol atrás de um gol. Exato. Fica atrás de um gol. Porque lá o anel ele não interliga um com o outro, ele é solto, né? Aqui também é atrás ali de um dos gols, mas não tem divisão. Eles são interligados, você dá o giro todinho no estádio. Já o Palmeiras coloca numa parte superior. Exatamente. Inclusive há uma entrada também. A torcida visitante. Também. Há toda uma existem as estratégias que são montadas, né? Eu não sei se o anel inferior no Maracanã, ele todo interliga. O superior não, porque tem uma parte que são camarotes e para a gente da imprensa, então acaba não permitindo que você faça o giro. Mas, infelizmente, o Romeirão precisa ser concluído. Isso. Né? Para que diminua essas despesas, como as catracas, que são caros você trazer esse pessoal para vir todo o jogo, como é o caso do sistema de som, que o estádio não tem, né? Que estava previsto ter. Tomara que o governo do estado possa fazer isso. E o estádio, é bom lembrar que está cedido, houve uma cessão para o estado. Essa cessão é de 10 anos. Nós estamos apenas com 4 anos dessa cessão, então ainda 6 anos vai ficar nas mãos do governo do estado, administrando. Depois desses 10 anos é que... E diferente da Arena Castelão, que um bom tempo acabou sendo numa licitação, uma empresa de fora acabou tomando de conta por enquanto aqui continua com o próprio Estado, né? Por enquanto está para o Estado, né? A gente não tem informação de que no futuro alguma empresa possa se interessar em ficar com a Arena Romeirão, né? Uma concessão, uma licitação. É melhor que não tenha empresa. O fato é, o Icasa é quem mais utiliza aquele equipamento, quem né? vai terceirizar quer ganhar dinheiro. Ninguém vai assumir, botar uma empresa para administrar o estádio que não queira ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Dinheiro vai sair de alguém. Então, eu acho que é melhor deixar do jeito que está. Vamos incentivar isso, não, que não é pior para nós. Não é questão de incentivar, é questão de colocar como uma coisa que pode acontecer, né? Mas não vai acontecer, não. Para fechar, Adelton, falar da base do Icasa, porque amanhã o Sub-17 entra em campo às 8 da manhã, lá no Campão do Horto, contra o Tiradentes, primeiro jogo aí pelo campeonato da Liege, tá certo? Tá certo. Um abraço. Valeu, Aloysio. Ótimo final de semana. Informações do Verdão do Cariri. Eu vou pular logo para atender logo os primeiros. Começar com o meu amigo Lúcio aqui, o Johnson. Não, Johnson, senta ali, rapaz. Tá com medo de quê? Chega aqui. O craque do 40 anos. Hoje, daqui a pouquinho, nós temos uma programação que vai ser seguida para comemorar os 40 anos do Racha do Pereirão. Muitos craques passaram muita história para contar, viu? Muitos craques. E até hoje, muitos deles ainda estão mostrando um pouco do seu futebol. Assim, Lúcio, boa noite. Prazer tê-lo aqui, Johnson. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite, Delto. Boa noite, ouvintes. Prazer imenso estar aqui com você. Que também foi racheiro, né? Foi, se rapaz. Apresentou lá. Tem mais raiva do que joguei bola. O Delto jogava bem, Lúcio? Jogava, às vezes eu começava de manhã e terminava de noite. Jogava muito. Começando às 7 e terminando às 7 da noite. Era razoável, né? Um racha de 12 horas, né? Dá para jogar muito. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando com o seu público ouvinte, né? Que a gente sabe que é imenso, não só aqui no Juazeiro, mas todo o Cariri, quiçás no estado do Ceará. E dizer que nós estamos comemorando agora 40 anos do Racha da Amizade, era conhecido como Racha do Pereirão, né? Acabou de chegar aqui o doutor Márcio Landim, que foi presidente do Racha também. Eu fui presidente 3 vezes. Aqui estamos com o Johnson da Jodiso, que também é o atual presidente do Racha, que sucedeu o doutor James, que hoje está no Recife com a mãe dele em tratamento, que Deus o tenha, está ouvindo a gente, doutor James, um grande abraço. E daqui a pouco nós vamos ter uma missa em ação de graças, né, a comemoração dos 40 anos do Racha. Vamos relembrar
as pessoas que foram racheiros, que já se foram também. E nós vamos para a casa do Monsenhor José Alves, né? Que era o nosso paraninfo, como se pode dizer, né? Todas as missas do racha era ele que celebrava todo final de ano nas nossas festas. E nós vamos também homenageá-lo. Então, um prazer imenso. Convido a todos os racheiros antigos e tudo a participar da missa hoje na Igreja Menino Jesus de Praga, no bairro Novo Juazeiro. E depois nós vamos fazer uma comemoração e você também está convidado e com certeza estará lá. Se fosse fazer uma relação, doutor Márcio Johnson e Lúcio Lourenço, de quantas pessoas durante esses 40 anos passados por lá, rapaz, dá muita gente, não dá? Eu acho que dá mais de 200 pessoas. Dá mais, ou menos, não tenho a menor dúvida disso, que dá mais de 200 pessoas naquele racha. Teve muita gente boa que passou por lá. Meu amigo Johnson está tendo a oportunidade agora de administrar o racha. Como é que está o racha, Johnson? Boa noite, Delto. Boa noite a todos. Satisfação estar utilizando esse espaço da rádio. E é um prazer também fazer parte hoje no comando, vamos dizer assim, da presidência do Racha do Pereirão, de muito tempo. E nós estamos tentando dar continuidade ao sucesso e à magnitude que tornou tão grande desse Racha do Pereirão. Como o Lúcio falou, esse mês completa 40 anos do Racha e eu tenho o privilégio de estar à frente como presidente, pelo qual fui nomeado. E só espero daqui para frente dar continuidade e fazer sucesso. Eu só tenho uma curiosidade. O racha começou mesmo na casa de Pereirão? Começou lá mesmo o racha? O primeiro racha começou por lá, doutor Márcio Landim. Boa noite. Boa noite, Delto. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes. E que eu sei que são muitos, porque inclusive o Delton fala muito da gente aqui na rádio. Às vezes até em tom de brincadeira, às vezes não, é verdade. Eu não falo em tom de brincadeira, não. E os meus clientes sempre ressaltam o que ouviram aqui no programa, né? Então, boa noite a todos. Que o senhor jogava muito, doutor Márcio? Eu ainda jogo, João Filho. Ainda joga? Depois eu vou explicar aqui, eu vou falar um fato que aconteceu comigo, que é interessante, aí você vai saber se eu jogo ou joguei muito. Certo. Respondendo ao Delto, eu já cheguei no racha, ele já tinha acho que mais de 20 anos de racha. Né? Mas o racha começou realmente no Pereirão e o que eu sei é que a Avenida Ayrton Gomes não tinha nem calçamento. Era barro quando esse racha começou lá. E ele se perpetuou, né? Esse tempo todo na casa do Pereirão, ele recebendo todos nós, e há mais de 30 anos. Depois a gente transferiu o racha para a PUC. Nós racheiros fizemos o campo da PUC, tinha um campo lá pequeno que estava abandonado. Nós construímos o campo, como está lá hoje, o racha está sendo lá, e transferimos o racha do Pereirão para lá. Mas ainda continua sendo o racha da amizade e o racha do Pereirão, que é uma coisa muito importante. Porque esse racha, além de promover a atividade física, né? Ele leva a gente a fazer atividade física, que todos nós, não precisa ser cardiologista, para saber que faz bem à nossa saúde. Ele ainda traz a nossa amizade, né? Ele patrocina a nossa amizade. É verdade. Que é uma amizade de 40 anos, a minha, digamos, de 20 anos. E você vê que hoje nós vamos comemorar, né, com a missa e com o jantar, com a família. Né? E essa amizade é interessante. Eu costumo dizer aos amigos, né, os outros amigos, que o mais interessante é que nós somos racheiros. Essa amizade veio por causa do futebol, por causa da atividade física. E lá nós encontramos colegas, amigos de todas as classes. Encontramos médicos, empresários, policiais, civil, federal, militar, né, engenheiro, comerciantes, dentistas, então advogados, radialista, você mesmo jogou com a gente, né? Então é um fato interessante, né? E a gente está cultivando essa amizade. E o fato da gente estar aqui e de fazer essa comemoração dos 40 anos é para incentivar principalmente os mais jovens que estão lá no racha. Eu inclusive tenho um filho que está jogando, que continue com essa ideia, né? A ideia da atividade física e a ideia da amizade. Eu não posso negar, quando era mais novo que eu ouvia falar no racha da amizade, aquela turma toda, eu tinha uma curiosidade para ir lá para ver esse racha.
que todo mundo falava. Ih, rapaz. Aí lá com o Joãozinho lá pra trás, né? Que é da geração, um pouco antes de você, o Joãozinho, Ribinha, aquela turma toda. E que a geração aqui presente possa dar, os filhos possam dar continuidade também, 40 anos, rapaz, meu amigo, é muito tempo. Eu tenho 48, rapaz, é uma vida inteira, 40 anos. Eu acho que não tem um racha com tanto tempo assim, atividade não. Eu demorei muito para vir para esse racha, convido dos nossos amigos aqui, os diretores, que tem um racha da Jodiz, né? E até semana passada eu andei convidando domingo, seu lugar nesse racha da Jodiz, é no nosso lá. No nosso lá. Mas ele resiste, não sei porquê, mas é Mas é muita gente boa, um racha saudável, muito bom. Só tem um problema no racha. É quando o Jade Guga começa a brigar com o cabelinho. Meu amigo, aí haja paciência. Não é, doutor Márcio? Essa briga é eterna, mas agora o Jade se afastou um pouco e o cabelinho também. Então o racha está em paz. Mas respondendo eu acabei colocando de uma maneira errada aqui, que muito Delton fala que o senhor era para ter sido um grande jogador profissional. E diante de tantos pedidos, inclusive do senhor, seu pai, o país perdeu um grande jogador de futebol, mas ganhou um grande cardiologista. Isso é verdade, doutor Márcio? Lhe respondendo, meu filho, interessante que hoje à tarde eu liguei pro Leleco, que é ouvinte, assíduo de vocês. Tem um problema no meu carro, ele faz a parte de lataria do meu carro, essas coisas e tal, um grande profissional. E ele disse, doutor, e o senhor ia mesmo pro Flamengo? Porque Demontier disse essa semana que o senhor ia ser contratado pelo Flamengo e seu Zelandinho, seu pai, não deixou, disse que você ia estudar. Mas eu vou explicar isso. O Delton é amigo da gente e fica enaltecendo um futebol tão grande que eu nunca tive. Na realidade, eu sei dominar uma bola, tocar, fazer um lançamento. Quanta modéstia, viu, Lúcio? Mas não sou esse craque todo. E tem um fato muito interessante, meu filho. Há anos atrás eu fiz um gol muito bonito lá no Pereirão, encobrindo o goleiro, e nessa oportunidade o Delton estava lá, né? E o Delton chegou na rádio, comentou, e meses depois eu cheguei em casa nesse dia, dizendo a meus filhos que eu tinha feito o gol mais bonito do ano, o gol mais bonito da PUC, e às vezes brincando com eles, eu dizia que quando estudei no Recife, eu fui muito cedo para lá, eu fui juvenil de Santa Cruz, joguei seleção pernambucana de juvenil, quiseram me contratar o Santa Cruz e o Sport, eu não quis, mas isso foi brincadeira, isso na realidade não existiu. Meus filhos olhavam para mim meio desconfiados daquela história e tal. Pensando, será que era verdade? Isso, eles ficavam interrogando, mas não queria dizer que, né? Ele sentia que eu estava brincando. Mas aí eu fiz esse gol e houve um dia do meu aniversário. E Delton Sá não esqueceu, não esqueceu. Não, o Delton Sá comentou com o Demontier. E o Hospital São Vicente, onde eu trabalho, me convidou para uma missa, que seria inclusive no dia do meu aniversário. Eles têm esse costume de, a cada dia, fazer aquela missa em homenagem aos aniversariantes. No dia 9 de setembro, eles me chamaram, eu aceitei o convite, né? E como a missa é muito cedo, 6h15 da manhã, eu falei para minha esposa, olha, vamos acordar os meninos cedo, porque nós vamos à missa, é uma missa que é em homenagem a gente. E aí, nós fomos para essa missa. O fato é que, como a gente foi cedo, eu estava no carro com meus filhos e liguei no Jornal da Vale, no Jornal de 6 horas da manhã. E o Demontier, como sempre, todos os anos, ele lembra do aniversário, parabenizar a gente, ele falou o fato do gol. Ele disse, olha, o doutor Márcio Landim, nesse sábado lá no Pereirão, fez o gol mais bonito do ano, um gol que Pelé não fez, encobrindo o goleiro e tal, e fez aquele comentário. Quando eu olhei, estava um filho olhando para o outro, dizendo assim, olha, papai tinha razão, papai não mentiu. Então é um fato interessante, né? Isso por causa da nossa amizade, né? Estou lhe respondendo aqui. Maravilha. Mas parabéns pelos 40 anos, tá certo? É realmente uma data que tem que comemorar mesmo. Eu tenho o maior orgulho de dizer que passei uns meses por lá há pouco tempo, com a rapaziada batendo a bolinha, mas na época era correria de campeonato cearense, a gente acabou tendo que deixar o racha, mas quem sabe, qualquer dia desse eu tô voltando lá para lhe perturbar, Johnson, e conviver com toda essa rapaziada do racha da amizade, que realmente é um espetáculo, aquele racha que possa durar muito mais tempo para frente, viu? Será sempre bem-vindo, meu amigo, viu?
É um Então, prazer. e a missa agora é aonde? Vai ser aonde agora? 7 da noite? No nosso Menino Jesus de Praga. no Juazeiro. Eu até que me 19 horas confundi, agora. eu disse que era lá no Limoeiro, mas na verdade é no Novo Juazeiro. Novo Juazeiro. É. Menino Jesus de Muito Praga. bem, então tá certo. Mais alguma informação, doutor Márcio? Doutor Márcio, ó, tá vendo? Doutor Márcio é um craque, olha. Junta ele, Johnson, Lúcio, Zé Carlos Albano. Doutor Márcio, agora me responda a posição do senhor no racha. Qual a sua posição? Eu sempre joguei de meio de campo, né? Seria, na época, seria um volante avançado, né? Um segundo volante, né? Peraí, tu viu o Falcão jogar? Não, o Rei de Roma, não vi. Ô, João Filho, interessante, eles escutam Delta e vocês têm uma audiência muito grande de Missão Velha, né? Que é a minha cidade. E eu também encontro com os colegas que jogavam bola naquela época, e eu não sou craque, não é pelo tempo não, porque desde menino que eu jogo, adoro futebol, gosto muito de futebol, escuto vocês quase diariamente, né? E às vezes meus amigos de infância diziam, doutor Márcio, o senhor jogava direitinho, tá? Sabia dominar e tal, mas não era esse craque todo, não. Onde é que o senhor aprendeu? Eu digo, é a amizade do Delta. E o bom Delta é que lá no Racha ele joga na zaga agora, né? Joga lá na atrás, zaga. Vai envelhecendo, E é o meu descendo. marcador, viu? E eu quero dizer que eu fui artilheiro do Viado do Racha. Ele é o meu marcador, viu? Sim. Eu quero abrir de novo aqui. Rapaz. E eu queria aqui também saudar os nossos comandantes militares, pessoa das mais autoestima da gente, um grande amigo nosso, Hélio Rodrigues, né, que é um amante do esporte também, que eu sei que você está promovendo muito o esporte lá no quartel. Torcedor do Ferroviário. O Kilmer falou ontem. Torcedor do Ferrizão, certo? E que estão também fazendo uma comemoração também, se vai haver um jogo também, né, em comemoração ao dia da Polícia Militar, um evento que vai ser feito. Eu queria parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo junto ao comando da Polícia Militar aqui na região do Cariri, você e o nosso coronel são comandantes, né? Não deixam de ser comandantes. Eu parabenizar vocês, né? Deus abençoe, que nós tenhamos uma segurança, né, à altura do que o Cariri merece, porque essa é a minha luta também há 40 anos, 40 né? anos. Vou completar agora 41 anos de Polícia Civil. Tá na Delegacia da Mulher? Estou na Delegacia da Mulher. Estamos lá ajudando a doutora Suerda e fazendo um trabalho extraordinário com uma equipe muito boa que foi montada lá, graças a Deus, certo? E que o resultado está sendo imediato, né? A solução dos problemas estão chegando muito rapidamente. Que coisa certo? boa. Mas nós estamos aqui para agradecer você também pela oportunidade que está nos dando, né? E convidar toda a nossa patota do Racha da Amizade para nos encontrarmos daqui a pouco. Um grande abraço, muito obrigado pela participação. Sempre as ordens aqui vocês não pedem, vocês mandam aqui. Um abraço, vai lá meu craque, doutor Márcio Nandinha aqui. Valeu, Lúcio Lourenço, valeu, Johnson. Chega pra cá, coronel, chegam os coronéis aqui, por favor, para conversar com a gente aqui. Né, para bater um papo, que a gente vai sair de um e colocando outro, já vem, né, Coronel Clairton e o Coronel Hélio Rodrigues. Cadê o Marcelo? Marcelo Catunda também. Chama o Marcelo ali fora, Lúcio, para chegar aqui também. Bom, a gente saiu do Racha dos 40 anos, do Racha da Amizade, e segunda-feira, em comemoração, João Filho, 188 anos da nossa gloriosa Polícia Militar. Polícia Militar do Estado do Ceará. Corporação que nós temos muito respeito. E a gente vai ter um jogão segunda-feira na Arena Romeirão. Quem vai primeiro? Coronel Clairton, o comandante, e o Hélio Rodrigues. Boa noite, Nelton. Boa noite a todos os ouvintes. Nós estamos no clima de festa, acabei de ver aqui, né? O aniversário de 40 anos aí do Racha. E nós também estamos em festa. A Polícia Militar do Ceará este ano completa 188 anos de existência, prestando serviço ao povo cearense. E todo ano a gente faz uma semana de programações para que a gente possa trazer a comunidade para comemorar com a gente, para participar da nossa festa. E esse ano não vai ser diferente. Então, o Comando Geral resolveu fazer um jogo beneficente aqui no Cariri, né, interiorizando essas atividades de comemoração. E aí nós teremos um jogo beneficente, onde a gente convida nesse momento, né, o nosso povo caririense para comparecer com a gente e trazer 1 quilo de alimento não perecível para que a gente possa também, após o evento, fazer a distribuição em comunidades carentes.
Então a gente entende isso, enxerga, né, como uma atividade que engrandece também a nossa atividade, porque segurança pública não se faz só com serviço de polícia, né? A gente entende bem isso, a gente tem essa concepção e convidamos, né, para essa festa. Nós teremos a participação de alguns nomes aí do nosso futebol cearense que se destacaram também no futebol nacional, como é o caso do Ronaldo Angelim, né, aquele que está aqui conosco em Juazeiro, Clodoaldo, Sérgio Alves, o Estênio, né? Então a gente vai ter também a participação dessa galera aí para abrilhantar ainda mais o nosso evento aqui segunda-feira, né? Então a gente convida todo mundo para que venha festejar com a gente. A Polícia Militar está aniversariando, mas a gente entende, a gente quer esse calor humano, né? Porque a nossa missão é servir. Com certeza. E aí, Coronel Hélio Rodrigues, no caso, o comandante já falou aqui que vai ter essa programação, mas é um jogo, 2 jogos, 3 jogos. Como é que vai ser essa programação na segunda-feira e a partir de que horas? Boa noite, Delto. Boa noite, João Filho. Boa noite, os seus rádio ouvintes, né? Primeiramente, eu queria parabenizar pela audiência do programa. Eu sou suspeito de falar, sempre eu acompanho aqui, principalmente quando aguardo as notícias vindo de Fortaleza, do Quilme de Campo, trazendo as novidades aí, muitas vezes os furos de reportagem do meu ferrão. Acabou de falar com ele aqui, viu? Tô ligado. Mas, na verdade, vai ter uma situação histórica também lá, uma partida preliminar das policiais femininas do Cariri contra as policiais femininas de Fortaleza. É o primeiro jogo que tem nesse tipo, eu acho que até no estado, né? Aí também a gente está preparando um jogo time inédito, então histórico, né? Vai ser a preliminar do jogo, inclusive também vamos ter 2 shows do Cirano e do Fábio Carneirinho, né? Vamos também fazer um show no início do evento, e um evento grandioso. O aniversário da Polícia Militar, mas quem ganha o presente é a população juazeirense. Nós faz muito tempo que a gente vem planejando para que tenha um evento bonito. Pedimos a cooperação e a participação de toda a comunidade aqui do Cariri, do Crato, Juazeiro, Barbalha e dos municípios vizinhos, para que a gente possa fazer uma festa bem bonita. Então, começa que horas? Então, a partir de que horas os portões vão estar abertos, por exemplo, para as pessoas chegarem, levarem a sua contribuição, que é 1 quilo de alimento, mas se você puder levar 2, quem está um pouquinho mais sem 3, dúvida, né? Sem dúvida. Para poder ter uma boa arrecadação. A partir de que horas as pessoas terão acesso? Os portões da arena estarão abertos a partir das 17 horas, já para que as pessoas possam chegar, se acomodar, né? Porque a gente... aproveitando aqui a audiência do programa, né? A gente espera um público muito bom, tá? E a nossa projeção é que às 18h30 a gente já comece com as atrações artísticas, né? Os cantores se apresentando, o Cirano, o Fábio Carneirinho, para aqui às 19h30 a gente já comece o primeiro jogo, o jogo feminino, e logo depois nós tenhamos aí o grande show da noite, né? O jogo, o time da Polícia Militar com amigos da PM, né? Amigos da Polícia Militar. Então, nós estamos convidando aqui algumas pessoas amantes do esporte do Cariri também, para que possa vir estar com a gente nesse momento. E vai ser uma festa muito bonita. Nós contamos realmente com a presença de todos, né? Agradecemos o espaço aqui, né? Repito, nós insistimos para vir aqui em razão da audiência do programa. A gente sabe que vocês são muito queridos, muito ouvidos aqui no Juazeiro e na região do Cariri como todo. Né? E nós entendemos que nós obrigatoriamente teríamos que vir aqui, bater esse papo com vocês e convidar o povo caririense para estar com a gente. Só me explica uma coisa, o jogo principal vão ser os convidados de um lado e a polícia do outro, ou vai misturar tudo? Como é que vai ser? A intenção inicial são os convidados de um lado e a Polícia Militar do outro, né? Mas nada impede que ao longo da festa, né, a gente se congratule também. Na Polícia Militar tem muito craque, comandante? Tem alguns. Tem alguns. O senhor bate uma bolinha, comandante? Inclusive, eu recebi, comandante, uma ligação de um ex-atleta, acho que os senhores lembram, o Coquinho, que foi campeão cearense pelo Ceará em 96. Ele me disse que é subtenente da polícia, eu nem sabia. R. Salles. Subtenente R. Salles, trabalhou comigo no Batalhão de Choque. Subtenente R. Salles, o Coquinho, realmente, que jogava muita bola também com o Coronel Carlos Ribeiro, né? O Carlinhos, que é um dos nossos atletas que vem aí. Então a gente fez um time bem dinâmico e bem mesclado, né? Nós temos coronéis da reserva remunerada, que são amantes do futebol, né? Coronel Ramos, Coronel Carlos Ribeiro. Deixa eu fazer uma pergunta, o Eris Lake vai vir, vai? Vai não. Coronel Eris Lake, eu fui policial infantil juvenil no final dos anos 80 para o início dos anos 90.
Aí o nosso comandante era tenente na época, o Wesley Pontes Matias, né? Wesley Pontes Matias. Aí a gente ia jogar na quadra lá de segundo BPM, menino, o coronel, o tenente pegava pesado, viu? Ele com aquele bracinho dele, eu digo, vai pra lá, tenente. Eu já perguntou se eu também jogo, né? Mas não, eu não. Você não bate uma bolinha, não, comandante? Não me atrevo, não, né? Eu destinei. O Hélio Rodrigues, eu sei que é craque de bola. Eu destinei a minha energia para atividade policial militar, porque dentro de campo, certamente eu sou um desastre, né? E eu ia fazer mais raiva do que jogar futebol. Então eu preferi poupar, né, as pessoas desse traste de futebol. E eu sou o técnico, viu? Do time feminino. Do time feminino, eu sou o técnico. Rapaz, Coronel Hélio Rodrigues é técnico. Mas não vai bater uma bolinha, não? Não, dessa vez não. Vou jogar xadrez. Gosta de torcer pro Ferroviário. Então fica Mas um eu quero convite. fazer um convite para vocês, se tiverem disponibilidade, pode vir na segunda-feira pela manhã no nosso jornal Nova Manhã da Vale FM, que é às 6 da manhã que a gente tem, entre 6 e 7 da manhã. Se não vierem, eu vou fazer assim mesmo a divulgação do evento, mas se quiserem preferir vir bater um papo também com os nossos ouvintes na segunda-feira, estejam convidados. A gente agradece a atenção. Possa também despertar também o resto aquele pessoal que não é esportista, que possa querer de alguma forma participar, contribuir, tá lá participando dessa ação social também que vocês vão fazer, não só de comemorar, mas também de fazer essa arrecadação. E dentro dessa mesma programação, nós já lançamos ontem na cidade do Crato, né? O programa Vida Segura e Saudável, que a gente vai proporcionar atividade física nas praças, né, do município, começando lá pela praça do seminário, né? Sim, senhor, na encosta do seminário. Na encosta do seminário. Que é aquela área urbanizada. Então é um policial militar, educador físico e tal, que vai proporcionar essa atividade física para as pessoas da melhor idade, para que a gente possa contribuir também com a saúde, né? Com certeza. Então isso é muito importante para a gente também. Tá? Então, assim, em nome do Comando Geral da Corporação, o Coronel Clênio, a gente agradece o espaço, a gente agradece a atenção. E mais uma vez eu, né, concito aqui a todos a participarem da festa com a gente. Será uma festa muito bonita. E com a participação de todos, certamente, né, nós teremos aí um evento coroado aí de êxito, né? E quanto mais a gente puder trazer a população para perto da gente, a gente aumentar esse calor humano, né? Que é isso que a gente quer, a gente busca e o que a gente precisa, né? Que a gente esteja cada vez mais junto, cada vez mais junto e misturado do nosso povo, que é para quem a gente presta o nosso serviço. Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente proporcionar, certamente será pouco, né? Então a gente conta com a presença de todos, tá? E nos colocamos à disposição para que, no que nos couber, para que a gente possa prestar cada vez mais um serviço de maior excelência para a nossa população. Maravilha. Alguma coisa? Eu queria só, por questão de justiça, agradecer as pessoas que têm nos ajudado. Por exemplo, o Paulo Sérgio lá do Romeirão, o Zacarias, a dona Kátia também tem ajudado, o Berg da Luminex e também o Zusa Calu, que são parceiros que estão ajudando nesse evento, porque não tem como a gente fazer só, né? Precisou da parceria. E também a Secretaria de Esportes do Estado, do município, a Guarda Municipal, o Demutran, né, na pessoa do Coronel Adailton, são os nossos parceiros. O Corpo de Bombeiros, na pessoa do Tenente Coronel Veridiano, né? Valdiano. Enfim, a população de modo geral e a Polícia Federal, que também vai participar, o nosso delegado, doutor Daniel, e alguns agentes, Cláudio Luz, e tem outra gente também que vai participar. Enfim, vai ser uma festa. Deve ser o Levi, que é doido por bola. O Levi vai estar em Fortaleza. Ah, vai estar em Fortaleza, né? Levi e o Gelmir não vão Rapaz, poder e vão ter participar, dois não. sanfondeiros bons, viu? Fábio Carneirinho e Cirano. Cirano faz tempo que não anda aqui, viu? E o Cirano vai jogar também, viu? Cirano vai jogar também? Segundo ele, o Fábio disse que ia jogar também, viu? Vai também? Vai também. Ih, rapaz, a gente tá imperdível, viu? Ih, rapaz, bom demais. Obrigado pela presença, bom final de semana. E parabéns pelo certo? trabalho que Segunda-feira realiza. estaremos lá, com certeza, e vamos de novo segunda-feira lembrar aqui para a população para participar dessa festa bonita da Polícia Militar do Estado de Ceará. Com certeza. E comemorar a vitória do Ferrão sobre o Tocantinópolis. Com certeza, é claro. Nosso abraço, Bom, nosso respeito pela Polícia Agora é a Militar. vez do Marcelo Catunda. Chega, Marcelo. Ó, já falamos do Racha da Amizade 40 anos, do aniversário de 188 anos da Polícia Militar com essa festa. E agora o Marcelo Catunda, o professor Marcelo Catunda, vai falar de um evento muito legal que vai acontecer amanhã também aqui em Juazeiro do Norte. Professor Marcelo, boa noite, prazer tê-lo conosco aqui no Vale Esportes. Boa noite, Delton Sá, boa noite, ouvintes da Vale. Gostaria de trazer aqui uma novidade até em relação já que está falando de eventos inéditos, né? Que é o Festival Paralímpico, Loterias Caixas, né? Que ele acontece desde 2018, né? Só não aconteceu no período da pandemia em 2020.
Ele acontece, é um evento de realização pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, na qual tem parceria, né, com algumas entidades a nível estadual e municipal, no caso, através de alguns contatos, né, que a gente tem, alguns amigos a gente conseguiu trazer, através da associação, que é a ADESU, Associação de Deficientes, junto com a CESPORT, que é a Secretaria de Esporte do Estado, do Ceará, e a SEDUC, né, Secretaria de Educação do município. Então a gente conseguiu trazer esse evento, ele é um evento na qual o único da América Latina e um dos eventos mais importantes a nível de deficiente, no caso do Paradesporto, né? É bom dizer que o Brasil é uma potência, né, mundial nos Jogos Paralímpicos. E com um detalhe, eu me lembro que você teve um projeto que você incentivou muito, né, de a gente desempenhar e desenvolver potencialidades em atletas aqui, de alguns esportes que tinham poucos praticantes, numa tentativa até de conseguir um espaço para disputar até uma Olimpíada. Eu me lembro que você falou nisso, pegar esse esporte que as pessoas tentaram difundir, trabalhar aqui para poder ganhar uma projeção nacional. E o esporte paralímpico também permite isso, né, Marcelo? Delto, você colocou num ponto, assim, em relação à percepção, não é difícil você implantar uma modalidade, você precisa muito de querer, né? Querer, principalmente de um querer público, né? Na qual ele tem que montar toda a sua estratégia. Porque a partir do momento, por exemplo, isso vai ser uma semente. E essa semente, o que a gente está passando nas mídias, né? E um dos locais que a gente chegou a divulgar foi na Câmara, né? Na Câmara de Vereadores. E lá a gente descobriu que tem um projeto na qual o vereador Claudio Honor, né, colocou, mas, se eu não me engano, não foi aprovado. E aí o vereador Fábio do Gás, ele abraçou, que seria uma espécie de jejunos paralímpico. Isso. Só que não é tão simples assim. Né? É uma questão de reciprocidade. Para eu fazer uma competição, eu tenho que ter competidores. E eu não tenho... Precisa ter profissionais também capacitados. Tenho profissionais capacitados para construir toda essa estrutura. Tudo isso, né? Então, pensando nisso, a gente conseguiu, através de algumas articulações, trazer esse evento para cá já para ser uma semente. Ele é um festival na qual ele vai aderir 4 modalidades paralímpicas, que é a bocha, voleibol sentado, o badminton e o atletismo. Então é um evento que vai envolver cerca de 180 a 200 crianças, e uma vez envolvendo essas crianças, né, você envolve muito a família, na qual esse evento tem medalhas para todos os participantes, tem certificado pelo Comitê Paralímpico para os voluntários, que são 50 voluntários, e tudo isso há uma inscrição direto com o comitê, né? Que são links, e esses links foram controlados junto com a Secretaria de Educação, porque a intenção é que todos sejam premiados, e com isso a gente segurou, né, para saber como a gente ia escrever essas crianças, porque não podia perder o controle, para não chegar crianças lá e não ser premiada, né? Então há todo um controle, tem camisa, premiação, tem lanche, né? Tá tudo... E tomara que a partir disso, Marcelo, possa existir, como você colocou nessa semente, que possa brotar de repente um centro de especialização, para você começar a trabalhar, você pegar os profissionais da área de educação física que possam e que tenham interesse em trabalhar nessa modalidade, e a partir daí começar a busca por essas pessoas que de repente falta o estímulo, conhecimento, e ser convidado para começar a mudar um pouco a vida, porque teve muita gente que mudou de vida a partir do esporte, que isso possa proporcionar. Quem sabe a gente não se tornar também uma potência com os nossos atletas, alunos, atletas, enfim. Delton Sá, assim, o Delton tem propriedade de falar, né? Formado em educação física, ele conhece, mas é uma área específica que eu admiro, mas eu não conheço, né? E Delton sabe que é uma área específica, que precisa conhecer aquela área. Uma vez eu conversando com o presidente da ADESU, né? Ele fala de cada situações de crianças com paralisia cerebral, que estavam em casa ali, que não tinha perspectivas, digamos assim, e hoje está envolvido dentro da associação de uma forma, indo para eventos, assim. Isso cria uma nova rotina e a família abraça isso com tanta veemência, né? Com tanto vigor. E é como você falou, Delton Sá, a intenção é que seja plantada essa semente,
A gente já viu que dentro da própria região existem especializações voltadas para essa área. E uma vez formado, eu já consegui uma possibilidade de fazer uma formação para trabalhar. Você estava falando justamente sobre isso quando você falou que tem a parceria da Secretaria de Educação, e me veio logo em mente aqui. Eu digo, olha, se você pega uma Secretaria de Educação, consegue despertar em 10 profissionais, vou citar aqui um número, 10 profissionais você pega da educação física, olha, nós vamos fazer uma capacitação com vocês, uma formação, nós vamos colocar vocês para fazer um curso, vocês buscarem conhecimento, tá entendendo? Para que a gente possa, a partir desses profissionais, começar a ir para as escolas, ir para a comunidade, para que a gente possa trazer essas pessoas para perto e desenvolver. Nossa, cara, isso é uma coisa maravilhosa. Eu já estou me arrepiando todo dia, já pensando realmente do evento e que isso possa se tornar uma realidade na prática, sabe, Marcelo? Parabéns pela iniciativa, sabe? E uma das instituições que a gente conversou foi a Unileão, e eles deixaram as portas abertas para utilizar aquele espaço ali, né, como uma possibilidade de núcleo. Exatamente. Então é um evento que tem uma grandiosidade. A Secretaria de Educação, ela está muito envolvida, né? Os profissionais já chegaram, que inclusive é amanhã, né? Eu acho que eu esqueci de falar, dia 20, né? Amanhã vai ser no período da manhã. E aí a gente está agora nesse momento. Ser aonde? Vai ser no ginásio municipal. Todo municipal. Evento. Isso, no municipal. Certo. Todo o evento vai acontecer, utilizando um momento lá no auditório. Aí tem outro momento de uma pequena formação, que vai vir uns técnicos, todo do comitê, junto com a Associação de Deficientes, né, a DESUL. E aí tem toda uma mobilização. E aí agradecer aí a alguns outros, né, parceiros aí, como a Guarda Municipal, como a própria Polícia Militar, né? A gente tem aí os corpo de bombeiro, a própria CAGES, né? Que está ofertando a água aí. Então a gente tem um parceiro. Então, devido a essa mobilização aí, ficou um evento com custo, Delto, quase zero. Então, quer dizer, a gente tentando fazer com que haja essa possibilidade de inclusão através do esporte. É um evento grandioso. E, inclusive, aqui, um dos organizadores lá disse que tem 10 vagas com possibilidade de algum destaque para ir para o evento nacional. Se tiver algum atleta com destaque, então há uma possibilidade mais rápido do que a gente espera de algum atleta já chegar a nível nacional. Olha que coisa legal, cara. Então, quero agradecer aqui mais uma vez o espaço aqui e convido ao mesmo tempo, né? Todos aqui, João Filho. A partir de que horas amanhã? A partir das 8 horas. Mas 7 horas já está tendo movimento, porque tem uma pequena formação. E toda a dinâmica lá, que vai ser uma novidade pra gente, né? Essa dinâmica. E a gente parabeniza você, Marcelo, por essa grande iniciativa. É um projeto que nasce e que tem a sequência. Como é o nome do garoto, pra não esquecer de mandar o alô dele? É o Arthur Catunda, fã aí de vocês aí. Olha aí, grande Arthur, rapaz. Acompanha sempre o programa, viu, João Filho? Maravilha, não pode esquecer de mandar o abraço do Arthur. Torce pra que time, Arthur? Torcedor do Ceará? Muito bem. Olha aí, olha vibrando, aí a mãe fica em casa. Que nada, isso tem que ser Fortaleza. Sua mãe torce pra quem? Fortaleza. Sua mãe é Fortaleza? Confusão danada. Marcelo é Ceará e PG é Fortaleza. É uma confusão danada aí. Dia de jogo, um senta na ponta do sofá, outro na outra. Ei, obrigado mais uma vez, Delton Sá. Satisfação muito grande estar nessa empresa aqui e mandar um abraço para meu amigo Marco, né? Que é um cara que eu tenho uma grande aí, um afeto muito grande por ele. Valeu, Marcelo. Obrigado pela abraço presença. Pra você, Marcelo. A porta estará sempre aberta aqui para Vossa Excelência, viu? Obrigadão pela participação. Valeu, Arthur. Valeu, Arthurzão. Valeu, querido. Bom, e nós trabalhamos em nome de Só Fumecef, já tem Quilma de Campos, já tem Anderson Luiz. Só Fumecef, na José Marcos 408, telefone 98805-4899, produtos Sandev feitos com amor, Gênesis Solar, geração de energia solar. Gênesis Solar, ligue 981-237956. Luciano Carvalho. Bom, a gente fala também do Cariri da Sorte, que domingo, com apenas R$3, você vai estar concorrendo a R$50 mil do quarto sorteio. É isso mesmo. E tem mais. Tem R$2 mil do primeiro ao terceiro prêmio. E no Giro da Sorte, 20 sorteios de R$300 cada. Tudo isso para você por apenas R$3. Compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. A gente fala também de Nilo Embalagens. Tudo em embalagens para você. Quentinhas de vários modelos e tamanhos. Quer mais informações lá de Nilo Embalagens? Na Rua São Paulo, 1505, 99607-2384. É o
WhatsApp. Ninguém banha melhor do que a Dourados, viu? Ouro, prata e níquel, Dourados é qualidade. Quer sensacional. vender sua mercadoria para desplacar? A Dourados compra, meu amigo. Você quer comprar material de qualidade, semijoias prontas? A Dourados tem com 1 ano de garantia. Dourados Semijoias. O Ivani Feitosa, número 9. Telefone WhatsApp 999933031. @Dourados Joias com 2S no final é o Instagram. Bom, você quer fazer o seu curso profissionalizante à distância? É só acessar o novo site do ESC Cursos. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. Acesse www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca. Meu amigo, aquele joelho de porco da churrascaria Mão de Vaca que foi lançado recentemente, é um espetáculo, meu amigo. Sucesso total. Churrasco da churrascaria Mão de Vaca não tem pra ninguém, não. Aquele baiãozinho de 2 molhado. Eita, Bibi. E se você quiser comer em casa, sei lá, na churrascaria Mão de Vaca, quer receber em casa? Sim. 988657741. A gente fala também pra você do Crato, da loja Glamoda. Tem tudo pra você em bolsas, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares. Os melhores preços do comércio cratense pra você mesmo ou presentear alguém com bom gosto lá no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Crato. Eu falei de Glamoda. De Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade. Alfa Vidros Vidraçaria. Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320. O telefone 998125851. Fox, você quer comprar um smartphone, um iPhone, mandar ajeitar. Fox, meu amigo, em Crato, em Juazeiro do Norte. Paga em 10 vezes, meu amigo, na Fox. Também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. De já o presente. Pensou o presente, já o presente. Já o presente. Clóvis Bevilacqua, 536 no meio do quarteirão. E pra pedir um baleia hambúrguer? 988380548. É o melhor hambúrguer pelo menor preço. Ligeirinho demais. E você quer carro com procedência, a melhor avaliação do seu usado? Aonde Grage é? Veículos. É. Lá na Grage. Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. 992088592 é o WhatsApp. A satisfação do cliente é a nossa meta. Sabe por que é que eu tô liso aqui, João Filho? Por quê? Porque eu esqueci minha carteira da ramagem em cores. É só falar com o Quilmer de Campos, rapaz. Tô liso. Tô sem a carteira aqui, ó, liso. Esqueci a carteira. Carteira ramagem é... Bibi, tu quer dizer, eu vou dizer. Tu quer dizer, tu diz já. Ele diz já. Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteira masculina e feminina. Alguém? Tem Anderson Luiz e tem Quilmer. Quem vai primeiro? Primeiro com Anderson. Vamos com Anderson primeiro. Final. Informações do Cariri. Fala, Anderson. Boa noite. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Cariri segue trabalhando, focado no início do campeonato cearense da terceira divisão. Hoje pela manhã fez um trabalho lá no CT e à tarde trabalhou, não fez trabalho, foi um trabalho interno, Delton Sá. Um trabalho interno. O pessoal teve uma reunião para definir o restante do elenco, algumas contratações, ligar para jogador, fizeram aquela famosa mesa, Delton Sá, ligando pro pessoal para fechar os contratos com os atletas, também para definir alguns últimos ajustes para que o Cariri chegue bem para essa terceira divisão do Campeonato Cearense. Final de semana de muito trabalho, não vai parar o time do Cariri visando esse início da competição. Tá certo, meu amigo, tá certo, meu caro Anderson Luiz. Trazendo as informações do time do Cariri. Quilmer de Campos tá no ponto, tá João Filho? Doido pra falar. Super Quilmer de Belo Campos. Quilmer de Campos. Boa noite, Quilmer. Um abraço, meu querido João Filho, um abraço, Delton Sá, Anderson Luiz, os amigos da querida Polícia Militar do Estado do Ceará, tendo à frente o Tenente Coronel Hélio Rodrigues. Aquele abraço, Tenente, falo já do Ferroviário. Mas, deixa eu confirmar aqui que Nailton Oliveira, bandeira CBF FIFA, foi anunciado e será o assistente 1. Nailton Oliveira é nosso, cearense. Ele estará bandeirando o confronto Flamengo e Corinthians no próximo final de semana. Outras informações, apesar daquela história do pênalti, o Fortaleza treinou no CT do Palmeiras. Na tarde de hoje, na manhã de hoje, o time almoçou em São Paulo e em seguida seguiu para Belo Horizonte, onde enfrenta o América Mineiro amanhã às 18h30. O América Mineiro, em 6 rodadas, só tem 1 ponto e está entre as piores campanhas da história dos pontos corridos. O time do Fortaleza não tem... o técnico Juan Pablo Voivoda tem dúvidas se mete um time titular ou se poupa alguns jogadores, até porque quarta-feira tem o São Lourenço de Almagro aqui na capital pela Sul-Americana.
O Tite não joga. Foi até um acordo. O Tite foi ver o Nascimento. Não joga, pediu dispensa do time neste jogo de amanhã, sábado, contra o Mecão de Minas. O time do Ceará embarcou às 12h40 e na bagagem Luiz Otávio, ex e casa, e Arthur Rezende embarcaram e reforçarão o Ceará contra o Criciúma domingo às 3h30 da tarde. O time fica em Florianópolis, realiza um treino amanhã no CT do Figueirense e em seguida desce para a cidade de Criciúma. Na história entre Criciúma e Ceará, são 21 jogos, com 8 vitórias do Criciúma, 6 do Ceará e 6 empates. O Criciúma tem problemas, não jogam Rodrigo, Cristóvão, Rômulo e Éder, 4 desfalques. No Ferroviário, o Ferrão que pega a equipe do Tocantinópolis neste domingo às 17 horas no PV. O principal jogador do Tocantinópolis, o Everson Bilal, não joga, viu, João Filho? O Bilal está fora do jogo contra o Ferroviário, é o principal artilheiro do time do Tocantinópolis. O Ferroviário, atenção, Tenente Coronel Eli Rodrigues, sem Ciel e sem Matheus Silva, lateral esquerdo. Ciel ainda sente dores na região pubiana, o Matheus Silva ainda sente dores no joelho e não jogam ou não jogarão domingo contra o Tocantinópolis. O time fez um coletivo de apronto agora à tarde na Barra e amanhã tem um recreativo, em seguida concentração. Sem Ciel, quem deve jogar é Abner, o atacante que veio do futebol sergipano, do Falcon e do Sergipe. Sem Matheus Silva, o Éder Lima é que deve fazer a lateral esquerda. Bom, só para eu fechar, Deltaço, a agenda. Amanhã, América Mineiro e Fortaleza, 18h30 em BH. Amanhã, Iguatu e Pacajus, 4ª divisão, às 4 da tarde em Iguatu, pertinho aí de vocês. No domingo, Criciúma e Ceará, 15h30, Série B. Ferroviário e Tocantinópolis, domingo, 17 horas aqui no PTV. Caucaia e Atlético Cearense, domingo, 4 da tarde em Caucaia. E na segunda-feira, pela segundona, o Floresta visita o Náutico lá nos Aflitos, 8 da noite. Ao vivo, Fortaleza, Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Quilmaço! Valeu, Quilmaço! Obrigado, Quilmer de Campos. Bibi quer dar o boa noite dele e mandar o alô. Bora, Bibi. Arrocha, boa noite. Boa noite. Peraí. Só assim, boa noite, assim, de boa noite, João Filho. Boa noite, João Filho. Meu ídolo. Meu ídolo? Olha aí. Liga aí. Vai agora. Racha do Paulo. Dr. William, Cabo Silas, Flávio Seguros, Fábio Juiz, Galeguinho de Sofá. Só isso aí? E Erlânio. Só isso aí, não vai mandar pra Manel, não, homem do dinheiro, não? Rapaz, até aqui no cantinho. Rapaz, Manel das Finanças, Del. Rapaz, você não vai mandar alô pra Manel? Rapaz, pois não é? Pra Manel das Finanças também, Manel. Paulão, Bibi tava dizendo aqui que amanhã vai chegar mais cedo, que ele vai almoçar aí com você, pra aprontar isso, tá certo? Diz que ele está doido pra comer um filezinho trinchado. Não é assim, é? É. Aí, Galinha Paulo. caipira. Rapaz. Aí, Paulo. Daniel vai mandar um alô também, Daniel, pra alguém? Vai mandar um alô também? Chega aqui, dê boa noite. Aqui mesmo, vai lá. Dê boa noite também, Daniel. Boa noite, Daniel, tudo bom? Boa noite, Delton, João Filho e o Bibi. Quero mandar um alô para o meu amigo João Hélio e meu primo lá de Missão Velha, Tonho de Bal. Olha aí. E meu pai também, que tá escutando lá em Missão Velha. Valeu, um abraço. Rapaziada. Quem tá buchada também tá ouvindo. Rapaz, eu vim aqui mandar alô pra ele tem agora. Buchada amanhã e domingo. Rapaz, eu vou comer buchada domingo. Eu tô com preguiça de cozinhar no domingo, acho que eu vou comprar uma buchadinha de tico, é boa. É boa. Comprar buchada, 2 bolas. Delton Sá, 7ª rodada do Brasileirão. Amanhã, Bahia e Goiás. Da Bahia. Pra mim, da Bahia também. Amanhã tem Botafogo e Fluminense. Fogão. Pra mim, da Fluminense. Amanhã tem São Paulo e Vasco, Delton. São Paulo. Pra mim, da São Paulo também. Amanhã, jogo bom esse aqui, viu? Bragantino e Atlético do Paraná. Empate. Pra mim, dá Bragantino. Amanhã tem Coritiba e Atlético Mineiro. Mineiro. Pra mim, dá o Mineiro também. América Mineiro e Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza pra mim também. Amanhã tem Santos e Palmeiras, Delton. Palmeiras. Vou com você também. Domingo, Delton Sá, tem Flamengo e Corinthians.
Eita, minha Mengão. Dá pro Timão não. E diga quem vai ganhar. Ele vai dizer que vai dar empate. Não tem como dar empate aqui. Aqui vai dar Flamengo. Flamengo, eu sabia. Aqui não tem como dar empate aqui. Eu sabia. Delto sabe, domingo tem Internacional e Grêmio. Eita, vai pegar. Aqui é do pescoço pra baixo é canela. Vai dar empate o Grenal. Pra mim vai dar Grêmio. E segunda-feira tem o jogo da segunda, Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro. Cruzeiro. Tá, meu bem. Vambora? Eu vou ficar. Tá bom, um abraço a todos. Valeu, gente. Um abraço até segunda-feira, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. E a posição geográfica.